Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, seja bem-vindo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Chegamos à parte 3 e à parte final, falando sobre a história de Sansão. Nessa história que a cada dia fica mais familiar para nós, veremos um detalhe da vida de Sansão que pode servir de alerta para todos nós. O ser humano necessita de ser ouvido para se sentir melhor. Há aqueles que dizem que preferem a solidão e podem estar de maneira informal dizendo: um dia eu tentei falar, mas não tive ouvidos que me olhassem quando eu falava. Você pode até estar do outro lado sorrindo, de canto de boca ou balançando a cabeça, mas é isso mesmo. Tem pessoas que nos ouvem, mas mexem em seu aparelho celular ao mesmo tempo. Ou pior, até te cortam na metade de sua fala, o que escancara que não estavam nem ao menos prestando atenção no que você estava falando. Mas será que Deus também é assim? Tenho certeza que não. Que o Senhor ama te ouvir, mas muitas vezes não o visitamos em oração. Quando o Senhor fez o homem, ele visitava o homem na viração dos dias. O Senhor ama falar e o Senhor ama nos ouvir. Sansão, ele não era alguém calado. Pelo contrário, não era difícil arrancar dele segredos. O inimigo logo percebeu essa necessidade da atenção em Sansão e tratou de colocar em seu caminho as pessoas erradas. Quando ele matou o leão, nada contou a seus pais, muito menos quando do leão ele tirou mel, mas se abriu para sua noiva Filistéia. Vejamos isso no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 16. Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No sétimo dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então, ela declarou o enigma aos homens do seu povo. E não foi só dessa vez que o Sansão ele abriu o seu coração. Ele fez muito mais. Isso que você viu ele fazendo aqui com essa noiva filisteia, ele fez muito mais com a Dalila. E é isso que vamos ver agora. Juízes capítulo 16, versículo 4. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tome cuidado com as suas paixões. Versículo 5. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Mais um parênteses aqui. A Dalila, ela não enganou Sansão. Veja que ela reproduziu exatamente o que pediram para ela. Mas Sansão estava cego de paixão. Por isso que lá em cima no versículo 4 eu abri esse parênteses também. Tome cuidado com as suas paixões. Aquilo que você está apaixonado pode ser uma grande arma, uma grande matéria-prima na mão de Satanás. Versículo 7. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou.
Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, o que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conta-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou as cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer um tear, as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças deles num tear, prendeu-as como um pino com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo de tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venha mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia, ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Quando Sansão ele conta o segredo a Dalila, talvez ele achou que ela teria misericórdia dele. Ele brincou de ser amarrado e terminou de fato amarrado. Sansão brincou de ficar dando voltas e acabou em um moinho. E é exatamente isso que passou a ser a tarefa dele: dar voltas e voltas e voltas. Precisamos melhorar nossas orações, rechear nossas orações de segredos, contar para Deus tudo aquilo que de fato está no nosso coração, para não sentirmos necessidade de contar para Dalila. Uma história de um homem forte, um homem que tinha uma aliança com Deus desde o ventre da sua mãe. Também é uma história que termina tão triste, que termina tão desastrosa. Um homem tão forte, porque a força de Deus estava nele, mas tão fraco diante de uma mulher aonde ele se abriu. A nossa força, ela está em comunicarmos a Deus as nossas necessidades.
Muitas vezes o diabo tem acesso a nos tentar de maneira veemente, porque ao invés de contarmos para Deus as nossas necessidades, acabamos contando para aquelas pessoas erradas que o diabo coloca em nossa volta. Que Deus te abençoe, que eu sei que existe muito mais informações que poderíamos tirar dessa história de Sansão, mas fico aí para você ler mais, ler a história de Sansão e eu tenho certeza que o Senhor continuará falando contigo. Enquanto isso, vamos ficando por aqui. Deus te abençoe e até o próximo devocional.